Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos examinar as Escrituras? Vamos ser como os crentes de Bereia? Os crentes de Bereia ouviam as pregações dos apóstolos, olha que interessante, ouviam as pregações dos apóstolos e quando eles chegavam em casa, que talvez não estaria com a Bíblia naquele momento, eles iam examinar as Escrituras criteriosamente para ver se realmente eles não estavam sendo enganados ou se era aquilo mesmo que foi pregado. Hoje em dia, quando você vê um pregador famoso, principalmente aquele acima de qualquer suspeita, as pessoas ficam intimidadas ou então aceitam tudo o que ele fala e tem aquilo ali como uma doutrina bíblica. E as pessoas às vezes me acusam que eu fico falando mal. Eu não falo mal, pelo contrário, eu abro a minha voz para denunciar as heresias, porque muitas pessoas não vão aceitar, porque nós não temos expressão, não somos famosos, mas também serve para que naquele grande dia Deus fala, não, eu avisei você, eu usei fulano, eu usei cicrano, você não quis acreditar. Você acreditou porque aquele homem era famoso, aquele pregador era um homem estudado, não é assim, né? Então hoje eu quero refutar algumas heresias, o qual eu ouvi uma pregação do Hernandes Dias Lopes falando sobre o milênio e sobre se nós vamos reinar aqui na Terra. E aí eu vi as pessoas aceitando tudo, mas nós vamos por parte, né? Uma das heresias dele, ele falou que não existe, não vai ter duas ressurreições. E aí todo mundo acredita. Não, porque a ressurreição já ocorreu quando nós nos convertemos, né? Mas vamos começar aqui por parte, por isso que nós temos que ler a palavra e você está aprendendo, se você quiser aprender, você tem que prestar atenção nos detalhes, nos mínimos detalhes, né? Então vamos aqui primeiramente para o livro de João, capítulo 5, para refutar a heresia que ele falou que não existe a segunda ressurreição. Vai ressuscitar todo mundo junto, tanto o ímpio, o pecador, como os salvos. Mas não é assim que as Escrituras ensinam. Então nós vamos aqui andar alguns textos para provar que esse homem não está com a verdade. E aí é uma heresia e isso leva a pessoa para a perdição, com toda certeza, né? Então capítulo 5, versículo 28. Isso aqui é Jesus falando. Nós vamos ler o 28 e o 29. E vamos explicando os textos que vamos ler. E vamos para outro texto para poder explicar um outro texto, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então a palavra de Deus está dizendo, todo aquele que morreu, está no sepulcro. Aqui está sendo muito claro, não é quem está vivo e se converteu, ressuscitou, não. Quem está no sepulcro e morreu. Agora presta atenção no 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Prestar atenção? Primeira ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vocês observaram que falou duas vezes ressurreição, uma ressurreição da vida e a outra ressurreição para a condenação. Muito bem, para nós complementarmos, provarmos esse texto, vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 20, é o que ele pregou, né? Capítulo 20 e o versículo 4 e 5. Então nós vamos ler só uma partezinha do versículo 4, que ele é bem extenso. Vou ler a parte que fala da primeira ressurreição. Eu vou ler o 4, 5 e o 6. Vou ler o 4, o finalzinho. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí o versículo 5. Então teve uma primeira ressurreição, que está aqui no versículo 4. E vi tronos e tal. E aí veio a primeira ressurreição para reinar com Cristo 1000 anos. Agora o 5 é bem claro, né?
Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Vocês observaram que no versículo 29, eu falei de duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. E houve uma separação entre uma e outra de 1000 anos, está escrito aqui. Versículo 6 agora. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Se vocês ouviram a pregação do Hernandes Dias Lopes, a pregação inteira cheia de heresia, mas como ele é um homem, teólogo, é isso, é aquilo, né? Então ele vai incutir as heresias, mas como muitos não conhecem a palavra de Deus, não tem o ouvido circunciso, porque ele diz assim, aí a ideia é essa, que a primeira ressurreição é quando você se converte, você estava morto em seus delitos e pecados. E ele fala que no Novo Testamento não tem sobre a segunda ressurreição. Tem sim, o próprio Jesus falou das duas ressurreições, né? Uns vai ressuscitar para a ressurreição da vida e outro para a ressurreição da condenação, igual eu li. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabasse. E as pessoas às vezes abraçam essa doutrina, bebe dessa água, dessa fonte contaminada. E aí o caminho da perdição está pavimentado para todos os seus seguidores. A palavra de Deus diz, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Se você segue a doutrina desse homem, como o apóstolo Paulo falou de Himeneu e Fileto, provavelmente Himeneu e Fileto estavam no mesmo espírito do Hernandes Dias Lopes, sobre a ressurreição. Himeneu e Fileto falou que a ressurreição já tinha ocorrido. E o Hernandes falou que nós já estamos, os crentes já estão reinando com Cristo, os que morreram, né? Mas a palavra de Deus não ensina assim. É todo mundo reinar junto. Então você aprendeu aqui. Você tem que ir para o livro de João, capítulo 5, 28 e 29, fala das duas ressurreições. Porque se ele não falasse das duas ressurreições, sabe como que ficaria aqui o texto? O 29? Né? Ficaria assim, e os que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida eterna, e os mortos, os que não fizeram o bem, vai para a condenação. Não ia ter a palavra duas vezes ressurreição. Ó, entenderam? Então eles vão ressuscitar, todos vão ressuscitar. Os que aceitaram Jesus vai para a vida eterna, os que não aceitaram para o fogo eterno. Se falasse assim, só uma ressurreição, daria base para nós acreditarmos nessa heresia. Mas aqui não. Tem a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. E para comprovar, eu fui lá para Apocalipse. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição há um espaço de tempo. Que Deus possa abrir a tua mente e você voltar à realidade. Se você apoia esse tipo de homem, esse pregador, eu não tenho nada que falar. Esse que é o perigoso. Que Deus te ilumine em nome de Jesus. Amém.